Olá, aqui é o Dr. Luiz Henrique e, como você sabe, eu descomplico a sua cirurgia. Hoje eu quero falar com vocês sobre pedras na vesícula, uma doença muito comum, uma doença que acomete 10% da população geral. O que são pedras na vesícula? Bom, para a gente entender tudo isso, eu quero primeiro te dizer como funciona o metabolismo das gorduras para a digestão das gorduras no sistema digestivo. Imagina que o alimento chegou no seu estômago, vindo ali do esôfago, e quando ele chega no estômago, ele está ali rico em carboidratos, ele está rico em gorduras e proteínas. Os carboidratos, eles já vêm parcialmente digeridos lá da boca, das amilases que tem na saliva. As proteínas, elas vão sofrer a ação dos ácidos gástricos, da pepsina e vai começar a ser digerida no estômago. E as gorduras, elas precisam de duas substâncias para serem quebradas e poderem ser absorvidas para o corpo, para a corrente sanguínea. E essas duas substâncias, elas são produzidas por dois órgãos acessórios à digestão: o fígado e o pâncreas. O fígado, ele metaboliza diversas substâncias no corpo. E entre esses metabólitos produzidos pelo fígado, existe um que é um grande sabão. Ele é chamado de bile. A bile produzida pelo fígado, ela vai em direção ao intestino fino, o intestino delgado, por um canal que se chama colédoco. O colédoco tem um fluxo constante de bile. Da mesma forma, o suco pancreático é produzido pelo pâncreas e tem um fluxo constante para dentro do colédoco, ou seja, as duas substâncias em um momento ganham o mesmo canalzinho que vai jogar as duas substâncias dentro do intestino, para que ocorra essa digestão desse alimento, principalmente as gorduras. Portanto, a bile, ela é fundamental para que essas gorduras sejam quebradas, assim como o suco pancreático. Bom, como nós temos situações em que o estômago está cheio, com grande quantidade de gordura, como por exemplo quando nós acabamos uma refeição, e outros momentos nós estamos em jejum, com o estômago completamente vazio, nós precisamos de uma certa regulação de fluxo dessa bile. E é para isso que nós temos acoplado a esse canal colédoco a vesícula biliar. A vesícula biliar funciona como um grande reservatório de bile. Ela é ligada em T ao ducto colédoco. Portanto, a bile vem escoando pelo colédoco, parte dela entra na vesícula biliar para ser armazenada e parte passa direto para o intestino. E aí ocorre a grande regulação de fluxo. Quando o estômago recebe grande quantidade de gordura, por exemplo, após uma refeição, existe um estímulo neurológico para que a vesícula biliar contraia e joga essa grande quantidade de bile lá para o intestino. Certo? Até aí tudo bem. Porém, algumas pessoas têm a bile com uma conformação de suas moléculas com uma tendência maior a formar microcristais nessa bile. Esses cristais, quando estão ali no fluxo do colédoco, não tem problema, porque o fluxo faz com que ela não aglutine esses cristais. Agora, no interior da vesícula, esses microcristais começam a decantar, assim como quando você coloca muito Toddy dentro de um copo de leite, começa a formar aquele corpozinho no fundo. Da mesma forma, dentro da vesícula, sem o fluxo, esses microcristais começam a se aglomerar no fundo da vesícula e formar pequenos cálculos biliares. E é daí que vêm as pedras na vesícula. E qual é o grande problema dos cálculos? Eles geram dor, eles geram inflamação crônica da vesícula e, principalmente, eles podem gerar
uma infecção da vesícula biliar que é chamada de colecistite aguda. Como a vesícula contrai, e esse cálculo está lá dentro, ele é forçado para a saída da vesícula, e é isso que gera grande dor, porque o aumento da pressão dentro da vesícula gera uma sensação de cólica muito intensa, comparada à cólica de renal, comparada inclusive por alguns pacientes até a dores do parto. A melhor maneira de eliminar de vez os problemas da pedra na vesícula é, uma vez diagnosticado o cálculo, esse é o melhor momento para programar a cirurgia de retirada da vesícula, que é uma cirurgia feita por videolaparoscopia, com pequenas incisões, o que gera uma recuperação rápida, retorno precoce às suas atividades normais de trabalho e menor dor no pós-operatório. Se você diagnosticou pedras na vesícula, converse com seu cirurgião. Um grande abraço.